Olá, muito bom ter você aqui de volta. E hoje nós vamos trabalhar um pouco mais sobre conteúdo empreendedor. No outro vídeo anterior, você pode dar uma olhadinha aqui, e nós trabalhamos o recurso mais importante da empresa e o quanto que se trabalhar esse recurso traz resultados para a empresa. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais do empresário, o quanto que as ações do empresário podem influenciar diretamente no resultado da empresa. E uma das coisas que mais mexem é a procrastinação. Muitas vezes o empresário procrastina as atividades que são extremamente importantes para a empresa e isso daí vai trazendo problemas gerais nos resultados da empresa. Bom, a procrastinação. Na quinta-feira que vem, no dia 12, será lançado um novo vídeo aqui no canal para falar sobre procrastinação, porque isso está muito envolvido com o desenvolvimento pessoal. Porém, o empresário, como pessoa, ele acaba procrastinando, mas isso reflete na empresa. Por isso, esse é o nosso tema de hoje. E essa atitude, o que que ela traz, né, de problema quando o empresário está envolvido diretamente nessa procrastinação? E detalhe, ele não percebe que está nisso, porque a maioria das vezes a procrastinação está envolvida com excesso de atividades e não com deixar de fazer coisas. Faz muitas atividades, mas não aquelas que são realmente importantes. Esse é um tipo de procrastinação que mais acontece com principalmente pequenos e microempresários. Executivos também caem nessa situação, para parecer que está trabalhando muito, essa é a enganação da mente. Tá trabalhando muito, só que não naquilo que realmente é importante. Então, o que que pode acontecer com as atividades importantes sendo deixadas de lado por causa da procrastinação? A primeira coisa que a gente costuma ver é perda de prazo. O cliente pede algo e perde-se o prazo. Tem que fazer algum serviço e o prazo fica estourado. Então, perda de prazo é terrível. Outro ponto, perda de produtividade. Se a gente acaba trabalhando em outras coisas que não são as importantes, a nossa parte importante fica atrasada. Então, a nossa produtividade, pensando como empresa, cai, certo? E detalhe, se a gente tem uma equipe, a produtividade da equipe como um todo cai também, porque os liderados seguem o líder e acabam fazendo o mesmo tipo de procrastinação. Outro ponto que acontece também, perda de clientes. Consequência, se o trabalho, o serviço, o produto não está adequado, o cliente vai embora. Simples assim. Outro ponto, perda de faturamento. Menos clientes, menos vendas, menos faturamento. E, em consequência, menos rentabilidade. Ou seja, no final das contas, isso impacta diretamente no bolso da empresa e, por consequência, do empresário. Outro ponto, excesso de atividades, que era exatamente o que eu estava dizendo antes. Faz-se muito, trabalha-se muito, mas não naquilo que realmente é importante. A gente sempre vê isso acontecendo com empresários que estão muito focados na parte operacional da empresa, ao invés de olharem para a parte estratégica, ou até mesmo para a parte tática. O que que o empresário precisa estar focado? Sempre é na estratégia. A gente vai trabalhar sobre isso um dia. É, Excesso de atividades também acaba trazendo a falta de tempo. Então, empresários que vivem reclamando que não tem tempo para nada, esses são aqueles que muito provavelmente estão procrastinando. Observa se você não está nessa situação aí também. Esse é uma situação que a gente mais pega nos nossos programas. É, Automaticamente, excesso de atividades, falta de tempo, e aí você está sempre cansado. Mas
que é pior? Esse cansaço que está sempre acontecendo, ele pode se tornar estresse e evoluir para um burnout. Então, isso é extremamente perigoso e precisa ser muito bem cuidado. Equilibrar a vida do empresário como pessoa, para que ele faça o que tem que ser feito, tenha tempo para si, tenha tempo para se dividir nas suas várias facetas da vida e, com isso, ele aproveitar o que precisa na vida para que não caia nessa situação de burnout. Burnout evolui e cai em uma depressão. Isso é complicadíssimo. Bom, mas tá, a gente entendeu que isso é problemático, é complicado. Procrastinar, a procrastinação que o empresário, como ser humano, como pessoa, acaba fazendo, e isso impacta na empresa também, acontece. Mas como é que a gente pode acabar com isso? Qual que é a nossa sugestão? E dentro dos nossos programas, nós trabalhamos muito com isso. A gente chama de fazer, mas fazer com S. O que é esse fazer? É um acrônimo que nós trabalhamos que facilita muito o que a gente precisa para poder chegar no nosso resultado. Então, o fazer é o foco, o F do fazer, né? Começa com foco. Como é que a gente faz para ter foco nas atividades da empresa? É planejamento. Então, se eu tenho o meu planejamento, isso me dá foco. Eu sei o que eu preciso fazer, faço o meu plano de ação, porque aí eu já caio exatamente no segundo, na segunda letra, que é o A do fazer, que é a ação. Então, eu tenho o meu plano de ação, que veio do meu planejamento, e faço. Eu realmente levo para ação aquele plano de ação. Porém, a gente precisa fazer uma paradinha de vez em quando para checar aquilo, para ver se aquelas ações focadas estão dando os resultados que a gente esperava, e isso é o que a gente chama de supervisão, é o S do fazer. Então, é esse processo de supervisão que é checar os resultados, é ver se está tudo acontecendo da maneira adequada e se realmente aqueles resultados que a gente está alcançando com as nossas ações focadas estão nos levando para aquele nosso objetivo, perfeito, senão a gente corrige o rumo e tem que ir para o rumo que a gente precisa. Esse é o nosso S, que é a supervisão. Se a gente está fazendo o nosso foco, as ações com o devido foco e corrige o rumo quando é preciso através da supervisão, automaticamente a gente vai para o nosso E, que é a evolução. A gente evolui continuamente, porque a gente sempre vai corrigindo o rumo. E quando a gente tem esse aspecto dentro da nossa mentalidade, a gente também trabalha muito forte a inovação, e é outro ponto extremamente importante dentro da empresa. Sempre ter inovações, inovações nos produtos, inovações nos serviços, na maneira de atender o cliente, na maneira de falar com o cliente. Isso é o que traz resultado sempre, porque como eu acabei de dizer, a gente cai no resultado, no R do resultado, que é quando a gente faz o nosso ponto final do nosso objetivo. A gente chega onde a gente queria. Resultado. Bom, esse é um pouco do que eu queria trazer para vocês, para nós compartilharmos aqui. E faz um aí no comentário, fala um pouquinho o que que você achou, como foi para você ver sobre esse tópico que a gente está cansado de ouvir por aí, mas que nem sempre a gente dá a devida atenção. Conto com você e quero saber o que que você pensa a respeito. Não esqueça, na quinta-feira vai sair um tema de desenvolvimento pessoal e é exatamente focado em procrastinação. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.